Bom ter você aqui na reunião da direção da CUT. Nossa parceira, blogueira, feminista. Parceira brogreira, suja. Feminista. Escuta, mulher, a gente viu agora 30 anos de CUT, um bando de homem, né, nos seus 30 anos. E as mulheres na CUT, como é que tá? Bom, as mulheres sempre fizeram parte da trajetória desde a fundação da CUT. E como é a luta do movimento social, a participação das mulheres ela sempre foi com muito enfrentamento. Desde a participação das mulheres nos cargos de poder da Central Única dos Trabalhadores, desde os temas específicos, né? Nós começamos sem nenhuma política definitiva sobre a participação das mulheres e constituímos então a Comissão das Mulheres. Depois da Comissão das Mulheres, então nós criamos a Secretaria de Mulheres e passamos a complementar na CUT a cota de 30%. Ou seja, toda a direção da CUT não pode ter menos que 30% de participação de mulheres. Tanto a CUT nacional, estadual e quanto as suas organizações orgânicas. E no último congresso tivemos o avanço da construção da definição da paridade. Acho que foi um passo importante. Se nós vimos hoje a homenagem que foi feita dos 30 anos da CUT, na história dos presidentes somente homens. É verdade que teve várias mulheres que seguraram muita onda nesse processo da CUT, né? Mas não estavam em cargos de poder. Então, acho que a história de luta da classe trabalhadora e a história de luta das mulheres tem mudado gradativamente isso. E esperamos e acreditamos nisso e vamos trabalhar para isso, de que a aprovação da paridade na CUT mude a história dos próximos 30 anos da CUT. Né? Como mudamos a história do Brasil, que era muito difícil você ter um operário presidente e quem imaginaria você ter uma mulher presidente. Então eu acho que a CUT também passa por esse processo. Né? Hoje nós temos uma executiva onde várias mulheres ocupam vários espaços de destaque, a própria Secretaria de Comunicação, tem além do espaço específico da luta das mulheres, né? Secretaria de Relações de Trabalho, além da luta que é específica, né? Que eu acho que é isso que é importante, ter mulheres, sim, na luta específica, mas ter as mulheres no espaço da política mais abrangente da Central Única dos Trabalhadores, né? Então, acho que a gente tem avançado, mas ainda está aquém da classe trabalhadora, se nós contarmos que a grande maioria que tem entrado no mercado de trabalho e tem sido sindicalizada hoje são as mulheres. Cerca de 3 milhões, não é? Dos 5 milhões dos são 5 mulheres. milhões novos sindicalizados, cerca de 3 milhões são mulheres, né? Então, eu acho que assim, estamos passando por esse momento. Esperamos contar os próximos 30 anos numa outra história, numa outra trajetória. Certo. Me diz uma coisa, a CUT em 1º de maio vai oficialmente, né, encampar a bandeira aí, que é uma bandeira de muitos movimentos, dos blogueiros como eu, que é a luta pela democratização das comunicações, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, embora eu saiba do seu trabalho, da sua luta, enfim, na Secretaria de Comunicação da CUT, mas assim, em termos de 1º de maio ter como bandeira a democratização, me parece ser a primeira vez. O que vocês estão pretendendo? Como é que vai ser essa batalha? Como, a partir do 1º de maio, quais são os passos aí na junção com outros movimentos, com o Fórum Nacional de Democratização, das Comunicações, enfim. Conta pra gente como é que vai ser isso. Bom, a comunicação, ela sempre foi parte da história desses 30 anos da CUT. Porque desde a fundação da CUT, por exemplo, uma das secretarias criada foi a Secretaria da Imprensa. Só que era sempre uma secretaria mais ligada a um processo como uma secretaria que fizesse ações para outra secretaria, ou seja, fizesse a parte de publicidade da CUT. E sempre teve, desde os princípios de fundação da CUT, como um objetivo a ser construído a democracia brasileira e dentro da democracia brasileira os espaços da comunicação. Assim é na CUT e assim é em vários outros movimentos sociais. Porém, desta pauta, sair do genérico para se constituir algo mais concreto, efetivo, de ação, ela não tem sido prática da Central Única dos Trabalhadores. Tem conseguido colocar muito mais na pauta a partir de eu ter assumido a Secretaria de Comunicação, diga-se de verdade, vamos puxar um pouco o saco.
E a gente tem conseguido pautar esse tema de dizer que isso é um tema da política. Eu acho que isso tem construído essa relação e essa capilaridade desse tema para dentro da Central Única dos Trabalhadores. Então, hoje a CUT trabalha com 2 grandes aspectos na linha da comunicação. Uma, que é preciso ter política de comunicação da CUT e ter instrumentos, a CUT ter produção de comunicação, a CUT apostar em uma proposta da CUT, a CUT ter TV, os movimentos sociais, termos a nossa estrutura de comunicação para dialogar e colocar a nossa versão e também para dar espaço aos outros movimentos, porque nós não queremos uma comunicação da CUT voltada somente para a CUT. E a outra é de que nós precisamos construir uma comunicação enquanto direito, enquanto uma política pública. Então, o 1º de maio do ABC, que está com o tema central, o direito à palavra, ele trabalha nesses 2 campos. Uma de fortalecer os instrumentos, e neste caso principal, o instrumento é a TVT. E a outra de fortalecer o diálogo sobre o direito à palavra, a comunicação como uma política pública. E a estratégia principal nossa passa por fazer com que esse debate saia para as ruas. É preciso com que o povo brasileiro compreenda que a comunicação é um direito, que direito à palavra tem que ser um direito como o trabalhador compreendeu que ele tinha direito a férias, como ele compreendeu que ele tinha direito a 13º. O trabalhador precisa compreender que a comunicação é um direito. Então, por isso que esse tema trabalha. E a nossa principal estratégia e atuação nesse sentido é na parceria com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, na campanha pela liberdade de expressão. E neste próximo período passa por um projeto de emenda popular. Se nós temos uma Constituição brasileira que não foi regulamentada, nós temos um Congresso brasileiro que está nem aí para a Constituição brasileira e não se propõe a regulamentar, nem mesmo com uma DIN feita pelo comparato ao Congresso. Nós temos uma posição do Ministério da Comunicação que diz que não vai fazer as mudanças que precisa. E nós temos a realidade da comunicação brasileira que precisa fazer. E não só para a democratização da comunicação, mas pela democracia e também pelo avanço e desenvolvimento econômico do país. Então, nós vamos fazer um projeto junto com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, esse projeto de emenda popular. E esperamos chegar no final do ano com esse projeto, nós precisamos arrecadar 1.800.000 assinaturas, esperamos que a CUT seja uma das organizações dos movimentos sociais, uma das grandes responsáveis para arrecadar estas assinaturas do projeto de emenda popular. A gente vai voltar para a parte de fábrica, de novo. Vamos ter que... Eu acho que a CUT não é voltar. Eu acho que a CUT tem que continuar indo para a própria DEFAI, continuar indo para a rua, continuar fazendo esse diálogo com os trabalhadores e com a massa como um todo, né? Porque a forma como que é estruturada a comunicação no Brasil, os grandes meios de comunicação, eles têm uma capacidade de produção, uma qualidade de produção que encanta e que a gente nem quer que mude essa qualidade, a gente quer que, pelo contrário, a gente quer que continue essa qualidade das telenovelas brasileiras, do jornal, das reportagens, a gente não quer o fim disso, a gente quer que continue, com muito mais qualidade inclusive, só que a gente quer mais do que isso. A gente quer que continue isso, mas a gente também quer ter direito a produzir outras formas de cultura, outras formas de acesso. A gente quer que os brasileiros e as brasileiras possam se ver, de fato, na estrutura de comunicação, nos meios de comunicação. Então, quando a gente pensa esse direito à palavra, nós não estamos cerceando o direito de ninguém. E nem queremos fechar emissora alguma, muito pelo contrário. Nós queremos mais. Nós queremos que o Brasil seja democratizado. Nós queremos que a Rede Globo continue. Nós queremos que a Record continue, que Bandeirantes continue. Não tem problema nenhum. Agora, nós queremos que outros possam também ter seus canais, que a cidadania possa ser vista, que as mulheres possam serem olhadas de forma diferente, que a negritude do Brasil seja respeitada, que os jovens sejam vistos de forma diferente. Nós queremos que a televisão não incita a violência e depois nós tenhamos um grande problema de estrutura, de segurança no Brasil. E ao mesmo tempo, todo dia, vários e vários programas incitando a violência e depois no dia seguinte nós temos vários e vários problemas de segurança, que é um tema premente do dia a dia dos brasileiros e das brasileiras.
O ex-presidente Lula, um dos homenageados hoje, disse que ele não vai mais reclamar da imprensa, que está na hora da gente fazer coisas, etc. e tal. Eu senti falta na fala dele de que para fazer comunicação precisa de dinheiro, precisa de recursos. Né? Você acabou de falar que a gente tem uma TV de grande qualidade, mas essas TVs, elas têm bastante recurso. A gente tem uma imprensa escrita que tem dinheiro para pagar repórter, né? Fotógrafo, para viajar, para fazer cobertura. Quer dizer, como é que a gente democratiza as comunicações sem custo, sem que verbas publicitárias, repasse, enfim, como é que faz isso? Isso passa por regulamentar as verbas publicitárias. É preciso ter uma regra que regulamenta as verbas publicitárias. Não pode ser apenas o critério de audiência. Não pode ser apenas o critério de audiência. Qual é esse critério de audiência que mede? Como mede o critério de audiência? Então, e o que significa este critério de audiência? Então, penso que precisa ser regulamentado esta forma de financiamento de estatais, a publicidade governamental, não apenas do governo federal. Nós não podemos pensar que quando você fala de regulamentação, passa apenas pelo processo do governo federal. Olha o que é a publicidade de São Paulo. Olha o que é a publicidade de Salvador. E aí eu poderia dizer assim, olha o que é a publicidade do município onde eu vivo, onde lá os meios de comunicação são menores, mas também aquele município não pode concentrar apenas em um meio de comunicação. Então é preciso regulamentar, não apenas ter como critério a questão de audiência, mas ter como critério a questão do público. Porque quando você é gestor de uma política pública ou gestor de uma estatal, e você é gestor de recurso público, você tem que ver que você está gestando para o público. Então, qual público é que tem que ser atingido desse processo? Então, eu acho que você precisa pensar um pouco esses critérios, né? E aí, assim, e também como você fortalece os instrumentos públicos de comunicação. E aqui passa... Quando a gente fala no Brasil sobre comunicação pública, o pessoal já pensa a IBC. Claro que a IBC, para nós, ela é fundamental, ela é estratégica e ela é, digamos assim, o centro da comunicação pública no Brasil hoje. Mas ela não é só. Quando a gente fala em comunicação pública, como é que andam as TV comunitárias? As rádios comunitárias, que são parte da comunicação pública. As TVs educativas, a área da cidadania, os TVs escolas da vida, como é que estão? Isso é comunicação pública. E é preciso regulamentar esse processo. TV Cultura. TV Cultura de São Paulo. Né? Foi completamente privatizada. Então, pensar esta comunicação não é... Você tem que regulamentar, democratizar e garantir o processo de acesso e produção. E esse garantir o processo parte do Estado. O Estado tem essa responsabilidade, esse dever. Agora, uma outra parte não é só do Estado. Porque eu penso, por exemplo, quando você... Hoje, um empresário que quer vender um grande produto, ele vai querer colocar onde tenha mais audiência. Essa que é a linha que ele vai fazer. Aí essa mesma empresa que tem mais audiência vai cobrar muito mais caro, porque é ela que detém essa audiência. Quando você começa a pluralizar e democratizar, inclusive para os empresários, a publicidade vai mudar. Porque a concorrência vai ser diferente, o alcance vai ser diferente, a produção será diferente. E não vai mais precisar concentrar em uma mesma grande emissora. Poderá continuar fazendo nessas emissoras, mas terá tantas outras emissoras. Então, todo mundo tem a ganhar, inclusive o grande empresariado brasileiro. A CUT, quando anuncia onde? A CUT tem feito muito pouco uso da mídia, do que eu chamo de velha mídia. A estratégia da CUT trabalha no que a gente chama de nova mídia. No ano passado, nós fizemos uma campanha onde o nosso principal instrumento de divulgação foi a nova mídia e alguma coisa na velha mídia. Vamos trabalhar agora uma grande campanha nacional
dos 30 anos da CUT, onde CUT fazendo 30 anos transformando o Brasil. E uma campanha de sindicalização. E novamente passa por esta estratégia. A nova mídia para nós é a primeira e depois, em segundo momento, a gente trabalha com a questão da velha mídia. Em que pese que a CUT tem investido muito pouco em grandes mídias. Legal. Obrigada, Rô. E parabéns pelos 30 anos da CUT. Obrigada. Você, Maria Flor, e você faz parte também desses 30 anos. Cada um do seu estilo, né? Da sua forma. Então, dizer que você também faz parte desses 30 anos. Sinta-se também parabenizada nos 30 anos da CUT. Obrigada.